Silence, you punk! Fala galera, nesse clima gostoso, nesse clima agradável que a gente começa. Qual é a ideia desse projeto aqui? É fazer que a história seja fácil, legal, agradável, descontraída e de acesso para todos. Essa é a minha principal bandeira. Eu sou o Jonatas, sou licenciado em História, pós-graduado em História das Religiões, e a ideia é conseguir unir todos esses projetos e trazer para cá. A ideia é abordar a história de uma maneira simples, de uma maneira legal, abordando curiosidades. Não que eu vá fugir de temas espinhosos, de alguns temas mais gerais, mas a ideia é trabalhar sempre com aquela curiosidade a mais, aquela coisa adocicada que é o conhecimento histórico. Então a ideia desse primeiro episódio é que ele não vai ser tão leve quanto vai ser os demais, mas ele é altamente necessário para eu explicar o que eu acredito ser história, qual é a minha metodologia e como que eu pretendo trabalhar isso. Então, abraço, sem mais delongas, fique com o episódio e vão me passando orientações, sugestões, que a gente está recém começando a bagaça. Beijo, meus amores! Papai, então me explica, para que serve a história? E é assim que começa o livro do Mark Bloch, Apologia da História. Para que serve a história? Essa é a pergunta que eu vou tentar responder hoje. Não é uma pergunta simples, até porque o Mark Bloch dedicou algumas páginas para resolver isso. O Mark Bloch era o Mark Bloch e eu sou eu. Por óbvio, né? Porque se eu fosse o Mark Bloch, eu não seria o Mark Bloch. E o Mark Bloch não seria o Mark Bloch, seria eu. O que não seríamos a mesma pessoa. Tirando essas confusões de lado, deixa eu fazer um parêntese antes de aprofundar o assunto. Eu não vou falar sobre teoria nesse episódio. Porque é para ser um piloto, é para ser algo mais curto, é para ser algo mais simples. Então eu não vou entrar profundamente o que pensava cada momento, cada pensador da história. A ideia é ser mais breve e mais direto, pelo menos nesse momento. Então vamos lá. Ele tentou responder essa pergunta e... Então vamos lá. Para Heródoto é, entre parênteses, vou ter que dar várias explicações, então vão acostumando, tá? Heródoto ele é considerado o pai da história e também o pai do jornalismo, ou seja, são gêmeos, né? O Heródoto é pai de gêmeos, ou que comprova que talvez ele dormisse pouco, porque pai de gêmeos costumam dormir pouco, ter problemas financeiros e vontade de suicídio. Enfim, retirando isso, o Heródoto ele diz que a função da história é contar o grande feito dos grandes homens e até dos bárbaros. Quando ele diz bárbaros, entende-se bárbaros por quem não é grego, ou seja, quem não tem cultura grega. Não vou entrar nisso agora, mas não existia Grécia quanto país, quanto estado nesse período, tá? Então, o que unificava eles era a cultura grega, a cultura helenística, e não um país, uma cultura, tá? E os bárbaros era quem ele não identificava com essa cultura. O bárbaro normalmente é sempre o outro em Idade Antiga, tá? O bárbaro é sempre quem não está de acordo com a minha identidade, então normalmente ele é chamado de bárbaro. Todo texto antigo, toda referência vai estar com essa base. Eu não preciso nem dizer a problemática que tem com essa definição de Heródoto, tá? E eu não preciso nem ao menos dizer que essa definição dele na Grécia Antiga não é a que a gente utiliza hoje. Mas vamos fazer a devida separação nesse momento, tá?
Por que há problema nisso, tá? Porque a história ela não pode ser só a investigação dos grandes homens e dos grandes feitos. Até porque a gente teria que se perguntar o que faz um homem ser grande e a gente entrar em uma espiral maluco aqui que a gente não vai poder entrar agora, tá? E até dos bárbaros também vale ressaltar que ele tem uma perspectiva de história totalmente voltada para a própria cultura, o que também não é ideia. Mas tem outro problema lá, tá? Quando a gente lê Heródoto, e ele é sim fonte para alguns períodos, principalmente em história antiga, a gente encontra alguns problemas. Porque quando ele fala em história, ele não cita as fontes dele, isso é uma coisa que foi ser introduzida só no século XIX, e ele diz muito o que me disseram. Então a gente tem essa problemática. A história não pode ser o que me disseram, a história ela precisa necessariamente de fonte, porque é isso que faz ela ser ou não ser uma ciência. E aí é onde a gente entra nesse emaranhado. Então a gente precisa começar a se perguntar: a história é uma ciência? E eu vou responder já de antemão para não fazer muito rodeio. Sim, a história é uma ciência. Então para a gente entender um pouco disso, vamos voltar para o que significa história, tá? A história ela significa o que sabe ou o que investiga. Isso vem do grego, tá? A gente tem uma coisa interessante no inglês, que em língua inglesa history e story são coisas diferentes. Então a gente vê story no Instagram, a gente não vê history no Instagram. O nome do canal não é Story Channel, é History Channel. Então vocês percebem que o que é história, ciência, é escrita com H na língua inglesa, e o que é história não científica, ela é escrita com S mudo e TO. Então é bem interessante a gente perceber que em certas línguas tem essa diferença. Em português, antigamente costumava-se usar história com E, o que não era real ou o que não era preciso, que era folclore, digamos assim, e história para ciência mesmo. Isso meio que é raro, é muito difícil a gente encontrar história para algo que não é verídico. E na grafia, na hora da escrita, a gente utiliza normalmente, quando a gente está se referindo a história como ciência, história como disciplina, a gente usa com H maiúsculo. Então a gente tem essa diferenciação linguística extremamente importante. Ou seja, o H é extremamente importante quando a gente está falando de história. Se tu acha que não, se tu tem dúvida, se aparecer alguma coisa escrito H positivo no teu exame de sangue, por favor procure um médico, porque possivelmente tu tem algum problema de saúde. Asneiras à parte, vamos voltar. Então o que isso significa? Que a história ela tem uma diferenciação entre o que é ciência e o que não é. A gente vai abordar isso depois, mas o que fica para nós é exatamente isso, tá? Mas o que nos importa saber, o que a gente investiga em história, é como o meio influencia o homem e como o homem influencia o meio. O que eu quero dizer com isso, tá? Que a história, ela estuda o homem. A história, ela não estuda nada que não tenha relação humana. Então, se agora tu está se perguntando em que momento nós vamos ver sobre os dinossauros, em um momento algum. A história não estuda dinossauros, a história estuda o homem, e como vocês bem sabem, o homem não conviveu com os dinossauros. Se tu acha que o homem conviveu com os dinossauros, desculpe, mas o desenho do Pica-Pau te enganou. Então, fica essa dica aí, o primeiro mito já foi quebrado aí. O homem não conviveu com o dinossauro. Quem diria que um desenho com a precisão tão histórica quanto o Pica-Pau teria algum problema de narrativa? Contém ironias, tá? Enfim, mas também, vamos lá, não vou ser o chato aqui. A ideia
do desenho do Pica-Pau não é contar uma história, tá? Ele não é científico, ele não é historiográfico. Enfim, voltando. Então a história, ela estuda o meio e como o meio influencia o homem, como o homem influencia o meio. Como é que eu explico isso de maneira simples para vocês? A gente está vivendo hoje em uma epidemia nos Estados Unidos, uma epidemia de obesidade. O que isso... como o homem interfere no meio, como o homem causou isso, ou seria a própria cultura deles que causou isso, ou as duas coisas? Então vamos lá, seria o fast food a causa da obesidade? Se sim, o que causa isso? Por que isso começou? Quando começou? É realmente o maior responsável? É isso que a história tem o interesse de responder. Só que a gente normalmente trabalha com fatos já consumados. Como assim fatos já consumados? Historiadores não gostam de trabalhar com projetos. Projetos até não é a melhor palavra, é processos. Com processos que ainda não encerraram. Para pegar um exemplo prático brasileiro, tá? Um historiador dificilmente trabalharia com o governo Lula que se iniciou em 2022. Por quê? Porque o governo Lula ainda não acabou. Então a gente teria uma dificuldade de fazer uma análise. A história é muito profeta do acontecido, se me permitem fazer essa brincadeira. Não quer dizer que não tem história do tempo presente. Sim, há historiadores que gostam de trabalhar com o tempo presente, mas historiadores com o fato ainda em andamento é raríssimo, tá? Então o que a gente trabalharia com história do tempo presente pra gente, mas que se enquadraria nisso? Para pegar o governo antecessor ao atual governo Lula, a gente poderia trabalhar em história com o governo Bolsonaro. Aí diferentes perspectivas, diferentes pesquisas. A pergunta que tu vai fazer ao passado é tua escolha, mas normalmente a gente gosta de trabalhar com algo que já aconteceu, um processo que iniciou e finalizou. Pra gente é muito importante. Aí a gente até poderia dizer, eu tô gravando isso em dezembro de 2024 e tem muita investigação sobre o governo passado. Poderia me dizer que o governo passado, por ter essa investigação, não é um processo finalizado, e eu concordo. E é por isso que o historiador ele prefere ter um distanciamento histórico. Dificilmente, como eu falei antes, a gente vai trabalhar com algo que esteja no presente, ou seja, um processo não finalizado. Isso é muito importante que a gente consiga compreender. Então, vale a gente dizer que a história, a gente já definiu que a história ela é a ciência que estuda o homem e seu meio, e o meio e o homem. Quando eu falo homem, eu falo homens e mulheres, tá? No geral, não é só o homem. É que é costume dos historiadores, principalmente os mais antigos, se referirem à humanidade como homem. Enfim, voltando. A história, ela é a ciência do homem, e eu já falei que ela pode ser vista no tempo presente, ou seja, ela não é uma ciência sobre o tempo. Embora a gente veja o homem e seu tempo, e eu já vou explicar mais adiante porque o homem e seu tempo, a gente trabalha com a ideia de que o passado por si só ele não é motivo para ser ciência. Porque se fosse só o passado e não o homem, eu teria que explicar aqui em história a formação do planeta, a formação rochosa, a formação dos oceanos. E não é a história que cuida disso, não é a história que tem por interesse e objetivo explicar ou responder essas questões. O passado como passado, ele não responde por nada. Então o que eu quero dizer para vocês com isso? Quando a gente olha o passado, quando a gente interroga o passado, a gente não analisa o passado pelo passado. A gente tem uma pergunta histórica, normalmente alguma preocupação, alguma pendência do presente, e a gente quer responder isso olhando o passado. Como assim? Vamos pegar um problema recente que a gente teve no país. No país não, né? No mundo.
que foi a epidemia do Covid-19. A gente viu uma crescente de publicações e digamos assim, um up acadêmico dos historiadores que trabalhavam com peste negra e com a gripe espanhola. Por quê? Porque naquele momento epidemias estavam preocupando a sociedade. Para pegar um exemplo, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e em dados momentos, esse ano de 2024, houve uma enchente aqui. E voltaram as pesquisas e voltaram fotos e arquivos sobre as demais enchentes que tinham ocorrido em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Então, normalmente a gente vai olhar o passado e fazer perguntas do presente. Outra coisa que está muito em voga é ver a ecologia. Como é que as sociedades do passado cultivavam o seu meio ambiente? Eles cultivavam de que forma? Como eles vinham o ambiente? Outra coisa em moda é a sexualidade. A palavra homossexualidade, ou conceito, ele é muito recente, ele sequer existia antigamente. Então é uma preocupação nossa quando a gente busca entender como era a sexualidade, se era hétero ou se não era, na Grécia, em Roma, na Mesopotâmia, no Egito, em qualquer outro lugar. Isso é uma preocupação nossa, é uma pergunta nossa. E aí é que a gente entra nesse processo histórico de compreender o passado. Sim, compreender o passado, mas vamos compreender por si mesmo, para tentar responder questões do presente e entender como é que essas questões levaram a gente até aqui. Como é que a gente passou a essa sociedade a ter essas crenças. E a resposta muitas vezes estão realmente no passado. E é por isso que a gente precisa fazer essa pergunta e ver o que o passado tem a nos dizer. Não estou dizendo que o passado tem a resposta pronta. A gente vai entrar mais adiante nisso quando eu for explicar o meu conceito de história, o que eu penso na hora de fazer pesquisa histórica. Mas nesse momento, para não deixar as coisas confusas, vamos ficar com essa definição. Mas embora a história não seja uma ciência exatamente apenas sobre o tempo, isso não significa dizer que não existam eventos de longas durações. Então a gente tem estudos ali dos povos do Mediterrâneo, como muito famoso, foi uma geração importante de historiadores que chega a ser escola de historiadores, que é a escola dos análises. A gente vai ver teoria em algum episódio mais pra frente, eu não vou poder entrar nisso, senão, olha, tô pra dizer pra vocês que 5 horas seria pouco, tá? Então não quero fazer nada de 5 horas, eu prometo, mas não garanto. Enfim, e aí a gente tem a longa duração, que é esse fenômeno histórico, que são porque para os historiadores não é importante estudar só o que muda na sociedade. O que não muda também é fonte de estudo, porque isso também é importante. O que permanece entre uma sociedade e outra, esse que é o mais importante. O Legoff, ele tem um livro que fala sobre a longa duração da Idade Média, aonde ele analisa que práticas ou boa parte de visões da chamada dita Idade Média terminaria só na Revolução Industrial. Ou seja, ele elimina a Idade Moderna como algo novo, ele vê permanências. Inclusive nesse livro, que é Para uma Outra Idade Média, ele analisa o tempo e o trabalho, como isso começou a ser implementado já na Idade Média. A gente tem essa concepção de que foi na Revolução Industrial, mas não é bem assim. A gente vai ter também, em algum momento, episódio para falar só sobre esse livro e só sobre essa elaboração do Legoff. Mas por hora, vamos ficar por aqui nessa parte, e aí a gente vai entrar em filosofia da história, ou ideologia e história, como preferirem. Aí nós vamos entrar em supostas neutralidades ou não nesse momento. E aí também eu já vou aproveitar para falar sobre a importância do profissional da história. Por que esse profissional é tão importante e qual é o perigo que a gente tem em não ter esse profissional mais tão em voga nos dias de hoje. É isso que nós vamos abordar.
Vamos lá, vamos começar pelo começo então. Por que é tão importante em se ter profissionais da história? E eu gosto sempre de usar esse exemplo. Vocês conseguem se imaginar, tu estando com dor de estômago, tu procurar um jornalista? Parece insano, né? Pensar nessa possibilidade. O teu cachorrinho, ele tá vomitando, ele tá passando mal. Tu levaria ele pra um jornalista? Tu levaria ele pra um advogado? Vocês conseguiram compreender por que é tão importante a gente ter profissionais de história atuando na história? Porque os outros, assim como o jornalista não é treinado para cuidar de dores no estômago, eles não são treinados para lidar com história. Por que eu estou querendo dizer isso, tá? A gente vê muita propagação de bobagens por aí, erro de interpretação e erro de análise. Ou até mesmo, às vezes, má vontade ou má intenção mesmo. A gente ressalta isso porque o historiador, ele pode até que ele não seja o mais treinado para fazer comunicação, e isso de fato ele não é, a gente vai entrar nisso depois, mas ele é extremamente importante e eu vou dizer que quase único para fazer essa análise. Mas vamos lá. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque tem muita pessoa que não é da área, e às vezes até os que são da área, são poucos hoje em dia, mas tem, que dizem que eles estão fazendo uma história neutra, que eles estão apenas vendo o passado e relatando no presente. Não poderia estar mais errado, porque a linguagem não é neutra. O historiador ou o jornalista, quem quer que esteja pesquisando, não é neutro. Então a gente pode começar desmistificando essa bobagem. Não existe neutralidade em história. Afirmo categoricamente, sem medo algum de errar. Não existe neutralidade em história. Neutro só em química. E aí quem tem que explicar isso é um químico, né? Ou pede para um jornalista explicar, já que eles gostam tanto assim de entrar em áreas que não são a deles. Fica a dica. Bom, além da história de não existir neutralidade, a história ela pode ser tudo menos exata. Ela não é uma ciência exata como as demais, como a matemática, como a física, como as outras, onde eles conseguem ver e comprovar os dados. Aqui não. Em história ela é imprecisa e é inexata. Nem por isso vale ressaltar, a gente pode cometer um pecado na história que a gente vai chamar de anacronismo. O que é esse anacronismo, tá? Inclusive tem uma música da Pitty que o nome dela é Anacrônico, que pode nos ajudar a entender o que significa essa palavra, qual é esse conceito e por que ele é um pecado capital na história. Anacrônico seria julgar uma sociedade, julgar alguma coisa que aconteceu no passado com a visão ou valores do presente. O que isso significa dizer? Que eu não posso olhar nesse exemplo, eu não posso olhar para uma sociedade medieval e buscar classes sociais, porque esse é um conceito já da Idade Moderna. Eu sei que tem muitos historiadores que fazem isso, de uma corrente em específico que a gente vai abordar um dia, mas não é o correto. Outros poderiam dizer que a história sempre é anacrônica, porque a gente sempre parte de uma pergunta do presente e vai ao passado. Isso, de certa forma, até pode ser, e isso eu concordo, mas eu não posso, mesmo assim, fazer uma análise do passado com os valores ou com o que a gente sabe do presente. Outro exemplo disso é que muitos documentários cometem esse grave erro de interpretar como uma grande burrice da Alemanha nazista em ter invadido, onde supostamente eles acham que foi invadida no inverno a União Soviética. Eles não invadiram no inverno e fazia sentido para a época. A gente sabe que a União Soviética massacrou e colocou a Alemanha nazista especialista em corridas, porque eles tiveram que correr da União de Moscou até Berlim. Não, obviamente que isso em tom de brincadeira, porque eles não correram direto.
mas fica subentendido essa parte. Então, a história, ela não é neutra e a gente não pode cometer anacronismos. É por isso que é tão importante o ofício e o historiador profissional para fazer essa análise. Por vezes se faz também muito uso político da história. Em que sentido? A história, ela tem como função, basicamente, não digo apenas função, mas ela acaba tendo esse cuidado, tá? Ela ajuda a forjar identidade social, identidade nacional. Por que eu digo forjar? Porque identidade nacional, se a gente for ver de maneira natural, não existe. Toda relação humana que ela é construída dentro de uma sociedade entre um com o outro, e quando eu digo relação humana eu estou falando de social, interação, ela sempre vai ser artificial, ela sempre vai ser inventada. Então, a todo momento, absolutamente a todo momento, a gente vai ver alguém tentando fazer algum uso da história para te convencer politicamente. Politicamente, a gente pode entender que, seja de forma nacional, e quando eu falo nacional eu digo Estado-nação, por exemplo, o Brasil criou uma identidade política, forjou uma identidade política, principalmente a República, e a gente tem como exemplo disso o Tiradentes, que é uma invenção política, não que não tenha acontecido, mas o culto à persona, a aparência de um Messias, porque eles deram uma modificada para ele parecer um pouco Jesus Cristo, e isso é bem descrito nas fontes, a gente vai tratar disso no futuro. É nesse sentido, a criação da memória social também é utilizada pela história. E é isso que é importante a gente entender. Pô, isso é um problema em si? Não acho que seja um problema. Na verdade, os historiadores, e esse trecho que eu falei em específico sobre criação de identidade é do Guarnello, elas existem e tá tudo bem. O mais importante é que a gente não confunda isso com neutralidade e que a gente não ache que a gente está acessando o passado pura e simplesmente pegando dados, coletando dados e cuspindo aqui como se fossem verdades absolutas. Cuidado, sempre cuidado. Não duvidem do historiador que diz que a história tem problemas e que ela não é neutra e que ela é cheia de manipulações para tentar te convencer de alguma coisa. Duvide de quem diz que é neutro e que isso não existe. Aí, esse cara ou não sabe o que está fazendo, ou é mal intencionado, ou as duas coisas. Sempre duvidem, sempre. Eu acabei de citar o Guarnello porque o Guarnello, exatamente, que ele tem um livro que o nome dele é História Antiga, e ele fala um pouco sobre os povos do Mediterrâneo e dá um pouquinho de ênfase para Grécia e Roma. E a gente já percebe o quanto a gente é ideologizado. E quando eu digo ideologizado, não estou falando em escolas que doutrinam, não. Eu estou falando de projeto de país, projeto político de país. Em que sentido? A gente estuda Grécia e Roma porque a gente se reconhece como ocidentais e que ali está o nosso passado. A gente não estuda China, Japão, entendendo que ali também pode estar o nosso passado. A gente estuda com muito afinco Grécia e Roma, mas a gente não estuda com o mesmo afinco os povos indígenas. A gente estuda com afinco Grécia e Roma, mas a gente não estuda tão profundamente assim Portugal nas escolas. E isso é para criar uma identidade nacional, isso é para a gente se entender como parte de um europeu, isso é para a gente se ver lá. Afinal de contas, ao a gente fazer essa escolha como projeto de nação, isso já é uma ideologia política, queira a gente ou não. E eu vou insistir nisso, tá tudo bem, não há nenhum problema nisso. A gente tentar se entender, se compreender em Grécia e Roma não é tão absurdo assim. Eu só estou ressaltando que existe isso. Não é invenção minha, não é invenção dos historiadores atuais. Isso é um projeto que vem desde muito tempo no Brasil. E que, mais uma vez, insisto, a gente pode abordar isso no futuro. A gente só não vai fazer isso agora. Mas existe ideologia, existe o poder, existe manipulação
tudo isso também faz parte da história. E a gente não pode, em hipótese alguma, retirar esses, digamos, problemas sociais que tem dentro da história. A gente nunca pode desproblematizar a história. E lembrando, eu vou deixar esse lembrete para vocês, tá? Toda vez que eu falar aqui em historiografia vem de história, grafia de escrita, como é que são obras que os historiadores escreveram e que a gente tem acesso a elas. Então, toda vez que a gente fala em historiografia, são obras já publicadas, a escrita da história, publicadas em livros, em artigos, que seja. Enfim, vamos voltar lá pro caso, tá? Então, a história, ela é uma ciência humana, em que ela estuda os humanos em seu tempo, dentro do seu tempo, e ela é necessariamente multidisciplinar. O que significa multidisciplinar? Que ela tem múltiplas disciplinas que ajudam a história a se formar como história. Então, nesse sentido, ela depende da arqueologia. Por quê? Porque quem vai cavar e descobrir vestígios arqueológicos de sociedades antigas, já que a gente estava falando de história antiga, são os arqueólogos. A gente precisa da paleontologia, porque são eles que vão escavar, entender e nos explicar como é que os hominídeos chegaram até os Homo sapiens. É eles que vão nos ensinar. A gente precisa da etnografia, a gente precisa da etimologia, a gente precisa da sociologia. História e sociologia, elas andam perto e distante. Isso até é um conceito do Peter Burke, tá? Que é um historiador importantíssimo. Por quê? Porque a sociologia, enquanto ciência, ela estuda as coincidências. Em que sentido? A sociologia, ela sempre vai buscar a generalização da sociedade. Como assim? Ela procura nas sociedades ou na sociedade aquilo que acontece mais vezes. Então ela busca coincidências, ela busca entender o que está ali. Os historiadores, eles buscam não só as permanências nessas coincidências, mas também as mudanças sociais. Eu acho que é isso que poderia nos distinguir de maneira mais forte, embora a gente precise muito um do outro. A gente vai ter episódios aqui que a minha fonte principal vai ser uma socióloga. E tá tudo bem, a gente vai ter episódio que vai ser uma paleontóloga, a ideia. Então é isso que esse que é o mais importante. A gente vai trazer trabalho onde a economia vai ser muito forte, então a minha fonte vai ser basicamente economistas. Então é isso que a gente precisa entender. A história, ela é um conjunto de pensamentos, um conjunto de ideias que a gente reúne e monta a nossa narrativa. Agora, o que seria criar essa narrativa? O que é essa narrativa? Isso a gente vai ver no próximo e possivelmente na mais longa das partes, que vai ser criar ou recriar o passado e o que eu defendo quanto historiador. E é aí que eu vou deixar mais claro para vocês o meu pensamento, o que eu vou me basear quando eu vou falar de história. E eu acho que vai ser o mais importante disparado de todos eles. Então presta atenção, me ouve, olha pra mim. Não olha, né, porque é só áudio. Mas atenção agora, que essa parte é muito importante. Inclusive, vou até fazer uma pausa dramática para vocês sentirem a importância. Tá, a pergunta é: sentiram a pausa dramática? Porque olha, eu fiquei sentido, inclusive. Enfim, vamos parar de falar bobagem e voltar ao que interessa, tá? Minha posição sobre história, tá? A história moderna, e quando eu digo moderna, eu digo a partir do século XIX, ela precisou ser revista, criticada e modificada. A partir disso,
houve uma nova escola, um novo jeito de pensar a história, e a partir desse novo jeito de pensar a história veio a crítica novamente de alguns problemas e outras novas perspectivas, tá? Eu já vou dizer para vocês que é o seguinte, até onde eu sei, eu sou o único historiador. Olha, agora eu vou balaquear. Eu sou o único historiador assumidamente pós-moderno, pós-estruturalistas, e eu vou defender essa posição nessa parte. Então é por isso que eu preciso de muita atenção, porque eu vou responder algumas críticas que essa corrente sofre e eu vou explicar o que ela significa, tá? Então, para isso, o que é mais importante, tá? A gente entender. Por que parte essa crítica também, tá? Porque acredita-se, e muitas correntes acreditam, maioria inclusive, que o passado ele pode ser reconstruído. Como assim reconstruir o passado? Que a gente pode ver algum fato e através da nossa pesquisa reconstruir como se fosse um quebra-cabeça, como se o historiador fosse um detetive. E já houve momentos da história em que houve essa crença e essa defesa. E eu não, né? Os pós-estruturalistas, e eu vou usar como referência aqui basicamente nessa parte o Alan Muslow, mas não só ele. A gente defende que a gente precisa ter uma consciência desconstrutiva. O que significa essa consciência desconstrutiva? É ter a plena consciência que a gente não consegue acessar o passado 100% como ele aconteceu. Nesse sentido, a gente tende a pegar alguns fatos que a gente sabe o que aconteceram, juntar, criar hipóteses e a partir daí criar a nossa narrativa, criar a nossa perspectiva. Reparem que eu falei criar e eu vou dar uma ênfase para a palavra narrativa. A gente cria uma narrativa, a gente não traz um passado puro e simples, a gente basicamente é como se a gente inventasse um passado. Inventar no sentido de criação, não que o passado não exista, mas como ele não pode ser acessado, a gente tenta se aproximar dele, a gente narra ele, mas nunca reconstrói o passado. Isso vocês não vão ver nada meu defendendo reconstrução, reacesso do passado. A história ela é desconstruída, ou seja, eu não acredito que o passado possa ser reacessado, tá? Ficando isso muito claro, vou deixar também muito claro uma das posições que o Alan Muslow defende nesse livro, tá? Nós historiadores, a gente não é treinado para conseguir transmitir a nossa narrativa de forma atrativa para os alunos ou para as pessoas, e é por isso que a gente acaba perdendo espaço para os jornalistas. Qual é a minha ideia aqui e por que eu parto desse pressuposto e dessa corrente para escancarar o que eu defendo e o que eu penso? Agora, a minha ideia nesse podcast é justamente fazer uma narrativa mais atrativa. Eu quero que essa narrativa seja uma narrativa mais legal, mais fluida. Eu não estou fazendo um trabalho acadêmico, então eu tenho essa liberdade de poder criar, de não criar no sentido de criar histórias, mas no sentido de deixar minha narrativa mais fluida, mais alegre, mais interessante. Então é isso que eu quero que a gente se divirta fazendo história. E isso não é só a minha promessa, é o meu lema. A ideia aqui é pura e simplesmente diversão histórica. Não, isso não significa que eu não leve história a sério. História é muito sério, a gente já explicou por quê. Porque a partir dela é possível manipular e ser manipulado. A partir dela a gente pode dominar e ser dominado. Mas a gente tem que criar uma forma para que os historiadores de verdade, historiadores profissionais, possam voltar a ser ouvidos, não apenas por nós mesmos, que é a minha bandeira também. Eu não quero que isso aqui seja só para historiadores ouvir. Eu quero romper a barreira dos historiadores e voltar a ter historiadores dialogando com o grande público.
Esse episódio, confesso que vai ser o mais pesado, mais difícil, mas é porque eu preciso me explicar para vocês entenderem o que eu faço, como eu faço nos próximos. Então, essa é a minha missão e esse é o meu lema. Então, vamos seguir, tá? O que os demais ciências fazem quando eles pretendem cruzar os seus dados? Eles comparam os seus dados, eles fazem os cálculos, eles comparam, eles conversam, eles fazem publicações acadêmicas. Como é que os cientistas da história comparam os seus trabalhos? A gente lê o trabalho um dos outros, a gente acessa as fontes que eles também acessaram, que ela pode ser nova ou não. E aí vale um parênteses, tá? É por isso que todo o trabalho, todo o livro de história, de profissionais de história, ele é cheio de referências bibliográficas e cheio de nota de rodapé. Isso é um dever que a gente tem de ofício, tá? A gente não pode, é por isso que eu sempre cito o nome dos autores aqui, eu tô sempre citando, eu já citei uns 3, 4, e sempre vou postar as referências bibliográficas em todo o episódio, porque o historiador, ele não pode citar algo sem dizer de onde é que ele tirou. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque esses dados, essas fontes são os nossos dados comparativos. É isso que os nossos colegas vão ler e entender de onde é que a gente tirou, de onde é que a gente interpretou, e aí eles podem até problematizar ou concordar com aquilo que a gente fala. Mas isso precisa estar presente. Então isso aqui precisa ser muito claro, porque eu já li livros de jornalistas publicando sobre história em que não tinha referência, não tinha citação nenhuma. Isso pra nós é estranho, porque se não tem referência, eu não sei de onde é que o cara tirou aquela informação. Se eu não sei de onde é que o cara tirou, como é que eu vou saber se o que ele tá falando tem algum fundo de sentido, ou se ele tá inventando aquilo? Isso é importante. O historiador, ele não pode tirar conclusões do nada, ele tem que mostrar como é que ele chegou àquela conclusão. É mais ou menos como a gente pegar uma prova de matemática e não mostrar nossas contas. O professor de vocês mata vocês, ele precisa saber como é que vocês chegaram naquele resultado. A história é a mesma coisa, e a gente faz isso através das fontes. Isso é importante, tá? Outra coisa que vale muito a pena ser dita, tá? O historiador, quando ele está construindo construindo essa narrativa, é extremamente importante não só o que ele diz, e é por isso que a gente diz que o passado não pode ser inteiramente acessado. O importante não é o que ele diz, mas também o que ele não diz. Como assim também o que ele não diz? Vamos pegar um exemplo prático de algo que não foi proposital dos historiadores, mas que acabou acontecendo. O caso da Segunda Guerra Mundial. As narrativas, elas dão ênfase, e muito trabalho ainda tá assim, elas dão ênfase nas vitórias em batalhas, que realmente foram importantes. Então a gente tem a Batalha de Leningrado, a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Moscou, o Dia D, que não foi, é um pouco romantizado, a gente vai ter no futuro episódio falando disso, mas todas as narrativas ficou faltando um pedacinho extremamente importante, que foi a tradução da máquina Enigma. Tradução essa feita pelo Alan Turing. Ele conseguiu desvendar a criptografia, as mensagens que os nazistas trocavam. Olha a importância que isso teve. E os historiadores, eles não falavam sobre isso. Por que eles não falavam sobre isso? Porque eles não sabiam. Olha só o quanto a ideologia está presente. Por que eles não sabiam? Porque logo que acabou a guerra, o governo britânico deu um abafa no Alan Turing. Ele foi perseguido pelo governo, ele tinha problemas com o governo. E isso, a participação dele foi ofuscada. Isso levou anos até a gente saber, até aparecer a importância que foi decifrar essa máquina. Então todos os trabalhos que foram feitos antes disso, e alguns até posterior, a gente não cita isso, a gente não fala sobre isso, e a gente precisa falar sobre isso hoje em dia.
Então, para vocês verem que a gente não consegue acessar o passado exatamente como ele aconteceu, porque às vezes faltam dados, a gente não tem todos os dados, e ele pode ser retirado por razão ideológica, como foi esse caso, e a razão ideológica não foi dos historiadores, foi do governo britânico, ou pode ser por pura e simplesmente falta de conhecimento de algum outro dado ou fonte. E aí a gente sempre pode citar como exemplo as sociedades antigas, por exemplo, indígena, que sequer tinha escrita, indígena no Brasil, né, que sequer tinha escrita. É muito difícil a gente conseguir entender o que aconteceu, porque a gente tem que fazer muita suposição, a gente tem que pegar os dados arqueológicos e construir a nossa narrativa. Repare, eu estou falando em construir narrativa, a gente constrói o que a gente tem ao alcance. O trabalho do historiador, ele não é acessar o passado, lembrando, a gente tenta, a partir das fontes, construir uma narrativa que tenha pé e cabeça. E isso é o ofício do historiador, para mim, para os pós-estruturalistas, e é isso que eu defendo. E agora, a gente vale a pena dizer o seguinte: uma das maiores críticas que os pós-estruturalistas, também chamado de pós-modernistas, sofrem é que a gente relativiza a verdade. E aí, o que vale se perguntar é: que verdade? De qual verdade estão falando? E é essa crítica que eu vou responder agora para vocês. Os pós-estruturalistas, afinal, relativizam ou não a verdade? E aí a pergunta seria também: qual verdade? É isso que a gente vai entender. Bom, para quebrar esse mito, eu vou trazer mais uma vez o Alan Winslow. Eu vou ler um trecho do livro Desconstruindo a História. Esse livro vai ser tema de um episódio só para ele, mas vamos lá, vou ler o trecho aqui. Começa agora. Os historiadores desconstrucionistas não duvidam automaticamente da verdade das afirmações referenciais individuais. Nem afirmo que é impossível demonstrar que certos eventos aconteceram ou não, que as pessoas não eram baixas ou altas, que decisões foram ou não tomadas, ou que milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista alemão na primeira metade do século XX. Porém, a ênfase desconstrucionista é sobre o procedimento de criação do conhecimento histórico quando lidamos com a evidência. Fecha aspas para o Winslow. Isso está na página 200 do Desconstruindo a História. A minha versão é a publicação de 2009. Por que eu trouxe esse trecho? Porque muitas vezes os historiadores pós-modernos, pós-estruturalistas, desconstrucionistas são criticados pela relativização da verdade. Isso daria margem para grupos que negam o Holocausto. Então você sabe, o Holocausto é como a gente chama a exterminação de judeus feita pelo regime nazista. E ele está justamente quebrando essa lógica. Ele está discordando disso. Por quê? Porque o que a gente não considera verdade não é o fato que a gente consegue comprovar documentalmente ou de alguma forma. Para pegar esse exemplo, tá? Ou para pegar outro exemplo, já que a gente já ressaltou que o Holocausto ele não pode ser negado de forma alguma. Ele aconteceu. E aí tem verdade. Pra gente pegar um exemplo famoso, tá? Holodomor. Vamos pegar esse exemplo porque ele é um exemplo de disputa e esse vale a pena trazer. Vou explicar o que foi o Holodomor, tá? Durante o regime soviético, ou seja, na União Soviética, entre aspas, comunista, a gente vai ter episódio falando sobre o comunismo, porque que eu uso aspas no regime soviético, comunista. Bom, enfim. Vai ter episódio falando sobre isso, tá? No regime, entre aspas, comunista, que foi a fome no que hoje a gente conhece como Ucrânia. Milhares de pessoas morreram de fome, milhares morreram de fome. E qual é o fato que é indiscutível nisso? O que é que não cabe à discussão de verdade? O fato de que milhares de pessoas morreram de fome.
Isso é inegável, isso é um dado concreto, não tem como tu falar que isso não aconteceu. Agora vem a verdade, entre aspas, que pode e deve ser discutida, que é a verdade interpretativa do fato. E aí o que vão dizer os historiadores críticos do comunismo, os anticomunistas, vão dizer que foi proposital, que o governo soviético teria deixado os camponeses morrerem de fome porque eles não estavam felizes com a coletivização do solo. E o que dizem os historiadores marxistas, os que defendem o regime soviético? Eles vão dizer que sim, de fato, houve a fome, isso, como eu falei, é inegável, houveram mortes, mas que não foi exclusivo do povo ucraniano, que essa morte também teria acontecido em solo soviético, e que foi um problema de climático e de distribuição, e não uma morte ocasional, não foi intencional. Vocês conseguem entender que a gente tem duas interpretações do mesmo fato, e nesse sentido nós pós-estruturalistas, digamos que não existe a verdade em nenhuma das duas interpretações, porque a gente não tem documentação suficiente que afirmam nenhuma versão e nem outra. A gente pode pegar as evidências e construir uma narrativa, mas agora a questão que fica é, isso seria 100% verdade, sim ou não? A gente não sabe, e é nessa verdade que a gente discute. Essa é a verdade, não o fato concreto. A gente não pode discutir se houveram ou não mortes. Houveram, a gente sabe, tem dados. Do mesmo jeito o Holocausto, a gente não pode discutir que ele não aconteceu. Sim, ele aconteceu. Agora o resto sim é interpretativo. São essas as verdades que a gente discute, as verdades interpretativas, as verdades que a gente vendia como absolutas, de dados que a gente não tem. Esse é o tipo de verdade que a gente está desconstruindo e debatendo. Então vale ficar esse trecho que eu considero, acho que o mais importante de todo o episódio, que é a concepção de verdade e por que eu defendo que a história ela é uma construção narrativa e não uma construção do passado. E espero que eu tenha conseguido me fazer entender agora com esse exemplo. Então vamos lá. A função do historiador nesse caso é para eu trazer as evidências, trazer o que é fato consumado, como a gente conversou, a partir dali traçar as evidências e a partir disso construir a narrativa. E lembra que eu estou falando em construir a narrativa mais uma vez. Por que isso é tão importante? Porque os historiadores eles perderam a habilidade de fazer uma narrativa que seduza as pessoas. Seduza não no sentido sexual da palavra, mas no sentido de prender, de chamar atenção, algo que as pessoas queiram ouvir. E isso pode ser um problema de formação, porque a gente não é treinado para falar com um grande público. E olha que eu estou falando isso, eu sou licenciado em História. A gente é treinado para falar e para ler para os nossos pares. A didática da História, ela quando eu fiz a faculdade, ela é trabalhada de maneiras separadas. A gente tinha uma cadeira de didática e várias cadeiras pedagógicas com didáticas, mas uma só que trabalhava didática e história. E eu não vi didática naquela. É isso que a gente está se referindo. A gente sabe falar com os nossos pares, a gente sabe falar academicamente, mas a gente não sabe falar com o grande público. E é por isso que muitos jornalistas conseguem tomar o lugar assim dos historiadores e fazer trabalhos, alguns bons, mas nada demais. Para pegar o exemplo, Laurentino Gomes, os livros dele não trazem nenhuma grande novidade. Ele lê os historiadores, compila e escreve. E por que a gente diz que não tem mais uma grande novidade, como se fosse um demérito? Porque um historiador, se ele vai falar o que os outros já falaram, a gente não escreve. Se vocês me entenderam. Se ele vai fazer um trabalho, o historiador ele vai fazer um trabalho, ele tem que trazer algo novo, senão nem traz. E é nesse sentido, tá? E a gente tem trabalhos ruins, que é o caso do Leandro Narlock, que é
trabalhos terríveis. E vale a pena, a gente vai voltar nesse assunto. A gente não vai ter nenhum episódio específico sobre Laurentino Gomes e seus livros, mas a gente vai ter sobre o Narlock, porque ele sim traz problemas gigantescos, tá? Então, também outra coisa que vale a gente lembrar, tá? Que é outra coisa que é impossível a gente acessar o passado, porque a gente olha o passado com a nossa forma linguística. Como assim com a nossa forma linguística? Com a nossa língua, com o nosso tempo. Então, às vezes, a gente tem acesso a documentos com línguas, entre aspas, mortas, línguas que não existem mais, e a gente tem que traduzir isso para os dias de hoje. E como é que a gente vai saber o sentido de uma palavra de milhares de anos atrás para hoje? Então a gente pode ter e tem problemas de traduções, e isso é um debate que é muito utilizado para pegar no livro mais famoso do mundo, na Bíblia. A Bíblia tem inúmeros problemas de traduções, inúmeros. Isso é sabido por teólogos, historiadores, e a gente não pode esquecer disso e trazer à tona que a gente está reconstruindo tudo o que aconteceu lá. A gente sabe que a língua, ela não é neutra, a linguagem ela também tem uma ideologia carregada por si. Então, além da história não ser neutra, ela não pode ser o passado reconstruído. E é isso que a gente vai defender, tá? E aí eu vou trazer o Paul Veyne para encerrar, que é um historiador muito importante, que esse trecho tá no Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos. Vai ter um episódio sobre isso também, e vale a pena trazer esse trecho, tá? O Paul Veyne diz o seguinte: a verdade já é uma imaginação, uma criação de seu tempo. Verdade não é algo natural e imutável. A versão de 2014 do livro Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos. O que ele está dizendo? O que ele está querendo nos dizer isso? Que só na gente criar uma verdade, a gente já está imaginando, a gente já está criando, a gente já está inventando essa verdade. Então isso não pode ser transmitido de forma alguma. Para fazer o resumo agora do que eu acredito agora de verdade, tá? Eu falei 1 hora para dizer que eu vou fazer o resumo agora. Eu estou de parabéns, né? Um gênio da comunicação. Mas vamos lá. O que em resumo, eu defendo como história, o que vai estar como bandeira, e aí eu vou deixar aqui a minha promessa, tá? A história, ela não pode ser acessada diretamente. Acessada, que eu digo, o passado reconstruído. A gente sempre vai fazer uma narrativa do que a gente considera ser aproximado do que aconteceu do passado. Ela não é neutra, ela tem suas ideologias, ela tem os seus problemas, e sempre que eu trouxer autores, eu vou trazer minha posição como eu fiz agora. Porque eu não vou mentir pra vocês a minha neutralidade. Eu vou estar sempre martelando as minhas posições, as minhas escolhas. E eu vou fazer, tirando esse episódio, que eu já imaginei que isso não seria possível, eu vou sempre trazer a narrativa de maneira mais agradável que eu puder. Ou seja, de maneira mais leve, de maneira mais solta. Isso não significa que eu não respeito a história. Respeito história, amo história, respiro história. Eu leio livros de história pra me divertir. E vai ser essa a minha bandeira aqui, tá? Deixo um abraço pra vocês. Muito obrigado pra quem teve paciência de ouvir. Comentem, mandem sugestões, dicas. E eu tenho 193 ideias para futuros episódios. 193, e isso eu fiz rapidinho, assim, de uma... Não sei se deu 1 hora. Só com base no que eu já tinha de livro em casa, no que eu já tinha de leitura, no que eu já tinha de conhecimento. Então vai ser legal, vem com a gente, apoia o projeto, que vai ser legal. Vou deixar aqui já registrado, tá? No próximo episódio nós vamos falar sobre sereias. E sereias que não são da Disney. Então, da onde vem o mito das sereias, como se acredita, como as diferentes sociedades em diferentes tempos viam as sereias. Então vai estar muito legal. Então fica a dica e vem com a gente. Falou e até mais.